Olá, estamos de volta na nossa matéria de ética cristã. E essa é a nossa aula número 4 do nosso segundo módulo e vamos tratar aqui especificamente sobre a desobediência civil. Quando se fala de desobediência, já causa assim um impacto, dentro da nossa perspectiva cristã, onde nós ensinamos a obediência a Deus, a obediência dos filhos aos pais, bem como a obediência dos liderados aos seus líderes. Mas aqui nós estaremos tratando dessa questão da desobediência dentro do âmbito da sociedade. Ou seja, para introduzir aqui o nosso assunto, vamos fazer a seguinte pergunta: os cristãos nunca deveriam desobedecer ao seu governo? Então, nós vivemos em uma sociedade, no caso da sociedade brasileira, nós temos os nossos códigos, as nossas leis. O Brasil, ele possui a sua Constituição, promulgada recentemente, em 1988, e também, recentemente, passamos por uma mudança também no nosso Código Civil, que regula esses relacionamentos da sociedade, os direitos e deveres, direitos e obrigações. E há também novas reformas a serem propostas pelo governo, dentro da questão do Código Penal, do Código Processual Civil também, e de muitas outras questões. Além disso, o nosso Congresso, tanto no âmbito federal como estadual e municipal, as casas legislativas têm aí promulgado leis constantemente. Então, os cristãos, eles nunca deveriam desobedecer ao governo, às suas leis, aos estatutos, aos códigos, ou, se sim, quando ele tem esse direito? Se não, por que não? Então, este é um assunto que mexe com a gente. Nós vivemos hoje no Brasil uma realidade bastante distinta, pois há um crescimento muito alto da questão da violência. A lei ela não consegue resguardar o cidadão. A questão da segurança pública ela se torna caótica. Temos também a questão da tributação. Vivemos em um regime onde o governo cobra altos impostos dos seus cidadãos, e aí tudo isso vai gerando aí um desconforto para quem conhece a palavra de Deus, para quem conhece a Bíblia Sagrada. Eu poderia aqui começar lendo com vocês o texto clássico de Romanos, capítulo 13, onde fala acerca dessa relação com as autoridades. Dentro da nossa matéria, nós temos 3 posições básicas, que defende a questão dessa desobediência civil. Ela é sempre certa ou é, em alguns casos, certas. E essas posições são basicamente o anarquismo, o patriotismo radical e a submissão bíblica. Então, nós vamos observar aqui, basicamente, o patriotismo radical e a submissão bíblica, porque o anarquismo ele não possui nenhuma justificativa de acordo aqui com os princípios, o nosso foco de atenção. Paulo fala aqui em Romanos 13, toda alma seja sujeita às autoridades superiores, porque não há autoridade que não venha de Deus, e as autoridades que foram ordenadas por Deus. Então a Bíblia é clara aí acerca dessa relação com as autoridades. Eu quero aqui propor essa discussão com você nessa nossa 4ª aula. Vamos começar então pelo patriotismo radical. O patriotismo radical, querido, ele ensina o seguinte: a desobediência civil nunca está certa. Então, ele defende a obediência plena ao governo. Ele defende que meu país, certo ou errado, grito patriota radical. Eu estou com ele, eu obedeço a todos os seus princípios, a todas as suas leis. Então, para nós, o patriotismo radical ele parte de pelo menos 4 afirmativas. São elas: Deus ordenou os governos. Então está aqui em Romanos 13, aí no verso 2 fala: por isso, quem resiste à autoridade resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmos a condenação. Então você observa aqui que o patriotismo radical ele coloca o país, o governo, acima de tudo. Certo ou errado é o meu país, é a minha Constituição, é a minha lei, é o meu código, é a minha função como cidadão obedecer.
A outra premissa é que Deus espera obediência aos governos humanos. Imagine se cada um resolve fazer a sua própria lei. Então, isso também dá muito problema na sociedade. Também temos aqui a outra premissa que diz que obediência é necessário mesmo quando o governo é mau. Então imagine aí, nós vamos discutir um pouquinho mais adiante sobre o governo tirano. A gente teria aí condições de incentivar uma revolução, uma revolta contra este governo. E por fim, a última premissa aqui diz que o cristão patriota acredita que obedecer ao governo é obedecer a Deus, baseado aqui em Romanos 13, verso 2. Então nós precisamos observar aqui dentro dessa nossa discussão que o patriotismo radical, ele trabalha estes elementos que envolvem tanto essa posição de submissão ao governo sem questionamentos. Isso está correto? Você concorda com isso? Ou você acha que nós temos aí o direito em promover revoluções, promover mudanças? Então, fazendo aqui uma avaliação deste primeiro modelo, do patriotismo radical, nós temos que observar o seguinte, que Deus ordenou sim o governo. O texto diz isso claramente. Deus ordenou o governo e não a maldade praticada pelo governo, que é outra coisa. Então nós sabemos que na própria América do Sul, na América Latina, em alguns países no outro continente, estamos aí vivenciando muitas maldades praticadas pelo governo contra o povo. Em países pobres da África, em países ricos do Oriente Médio, a Primavera Árabe, ela demonstra isso, essa revolta que está acontecendo no mundo neste ano de 2013, é uma realidade que o governo ele tem sido também um instrumento de praticar o mal. Então, a gente precisa observar isso com muito critério, porque a própria ONU, muitas vezes, a Organização das Nações Unidas, tenta, através dos seus atos, através do seu poder de constituição, vetar, defender e também agir em prol das pessoas, da sociedade que estão sob o governo destes tiranos. E também, aqui, quando a gente vai avaliar, a obediência ao governo não é irrestrita, ou seja, é verdade que a gente deve aí a obediência ao governo, mas não seria uma obediência irrestrita. Imagine se o governo promulga uma lei mandando aí fechar todos os templos de cultos, então todas as igrejas seriam fechadas. Certamente isso iria trazer muitos problemas, muitas dificuldades para todos nós. E aí, nós iríamos obedecer ao decreto, à lei, ou iríamos continuar louvando e cultuando? Mas aí talvez fica fácil a nossa decisão. Mas e se tivesse uma lei aí proibindo que você tenha um carro? Porque já temos carro demais, está tendo muito congestionamento, então você vai ser proibido de ter carro aí. Você compraria um carro ilegal, andaria na ilegalidade ou não? Então são coisas para a gente pensar. E, por fim, nós não precisamos obedecer às maldades do governo, ou seja, a Bíblia não nos ordena obedecer essas maldades. Então nós precisamos olhar com isso com moderação, com tranquilidade, à luz da palavra de Deus e refletir sobre isso. Pois vivemos em um país relativamente de paz, embora nós temos aí um contexto cultural de muita corrupção, um contexto cultural, político, que precisa ser amplamente e profundamente reformado em prol da sociedade, mas a gente não pode desacreditar totalmente desse sistema, dessas autoridades que são constituídas por Deus. Devemos aí observar e agir mediante os princípios da palavra, sendo sempre bons cidadãos, pessoas responsáveis. O argumento filosófico,
ele nos ensina alguns princípios interessantes acerca do governo e da questão da responsabilidade. Dentro do argumento filosófico, o autor aqui coloca que o governo é o guardião do homem. E este governo, então, como guardião do homem, ele precisa o quê? Suprir essas expectativas do povo. Na resposta de Sócrates, algumas razões são dadas para obedecer a um governo injusto, mesmo até o ponto da morte. Está se referindo ao próprio contexto de Sócrates, o que ele passou e viveu e foi obediente com o seu governo, com a sua autoridade constituída. Será que nós estaríamos também dispostos a ir até as últimas consequências das nossas leis, do nosso governo? Então, observe que a outra abordagem aqui, do nosso ponto de vista filosófico, é que o governo é o pai do homem. Diz aqui, porque ao desobedecer ao governo, é estar desobedecendo ao seu país. Com isso, Sócrates queria dizer que foi sob o patrocínio daquele governo que o indivíduo foi trazido ao mundo. Não nasceu na selva sem lei, mas sim entrou no mundo tendo Atenas como genitor. Então é muito interessante, né, essa relação. O governo ele é importante porque ele traz essa ordem. O governo é importante porque ele imprime, através, né, dos seus valores, princípios na vida das pessoas, da sociedade, e é responsável por isso. E Sócrates cria, sim, e por isso, então, falou dessa maneira. E também, o governo é o educador do homem. Certamente, há inúmeras escolas particulares neste Brasil, mas o Brasil ele também tem uma rede de educação pública muito grande, muito ampla. Então, o governo é o autor de sua educação. E mesmo as escolas particulares, elas prestam contas ao governo, à Secretaria de Educação, ao Ministério da Educação. Então, o governo não somente antecedeu a vida individual, como também toma precedência sobre sua vida em muitos aspectos, ou seja, do seu nascimento ao seu desenvolvimento, bem como o falecimento, você está sobre a égide, sobre o regime de um governo. E aqui ainda ele coloca que o governado comprometeu-se a obedecer seu governo. Ou seja, fez acordo com ele de que obedecerá devidamente aos seus mandamentos. Porque se alguém vai aceitar os privilégios da educação e da proteção do seu governo, então concordou implicitamente que aceitará as responsabilidades e também as penalidades do seu governo, no sentido de obedecer às suas leis e até mesmo ir à guerra por ele. Então, nós discutimos isso também na aula anterior, na aula 3, sobre a questão do cristão e a guerra. Então, as guerras são justas, são injustas, são seletivas, nós vamos ou não vamos à guerra, vamos lutar, vamos cumprir a lei, não, vamos implantar a pena de morte, vamos resolver aqui toda a situação, será que isso mesmo resolveria? Pois aqui ele fala que sem governo haveria caos social. E quem se importaria com um Estado que não tivesse leis? Essa é uma frase de Platão, a pergunta, e quem se importaria com um Estado que não tivesse leis? Então o homem sempre deve obedecer seu governo, porque é o seu guardião. Sem governo, pois o homem não seria melhor do que um selvagem, vivendo num estado de ignorância e anarquia. Então o anarquismo é muito perigoso. Então aqui que nós estamos falando são essas bases dentro deste contexto para a gente refletir acerca deste assunto tão importante e tão relevante. Tudo quando é necessário para o mal triunfar é que os bons homens não façam nada. E eu tenho essa preocupação hoje com a igreja do Senhor Jesus, pois nós muitas vezes estamos com os nossos braços cruzados, a igreja não tem sido relevante, não tem sido voz profética, não tem sido agência de mudança e transformação dessa sociedade dentro das leis. E aí vem a outra questão aqui, que é a questão da submissão bíblica. A submissão bíblica diz o seguinte: a desobediência ao governo é algumas vezes uma atitude certa. Até você pode falar, mas será que isso realmente é correto? Então, há uma posição contrária à promulgação que nós falamos, a desobediência ao governo, quando ele promulga leis antibíblicas. Então, você tem a submissão à palavra de Deus
e você pode, então, em alguns aspectos, rejeitar o governo. Então, porque disse aqui essa posição que o poder do governo não é absoluto, que a lei está acima do governo, ou seja, a palavra de Deus está acima das leis do nosso governo. E governos que legislam de modo contrário à lei de Deus são tiranos, e que cidadãos devem resistir a governos tiranos. E a resistência assume duas formas: protesto e força. Então, nós estamos vendo aqui que a submissão bíblica não está falando de nada cego, de uma obediência a um governo tirano, a um governo que está aí criando uma situação desfavorável ao povo. Mas a submissão bíblica aqui está mostrando para nós que a desobediência ao governo é algumas vezes uma atitude certa. Então aqui nós temos essa posição contrária à compulsão, onde diz que a desobediência a leis que nos compelem a fazer mal. Então nós temos duas visões sobre o momento em que se deve desobedecer o governo. Nós temos a posição contrária à promulgação e uma posição contrária à compulsão. A posição contrária à promulgação, que está aí no seu slide, diz assim que quando se permite o mal. A posição contrária à compulsão diz quando se ordena o mal. Uma fala quando se promulgam as leis perversas e quando se obriga a prática de ações perversas. A outra fala quando se limita a liberdade. A outra fala quando se nega a liberdade. Uma fala quando se faz uma política opressiva. A outra defende quando se faz uma religião opressiva. Então, nós temos aí, dentro dessa questão da promulgação e da compulsão, a base bíblica usada pela posição contrária à compulsão, que deve nos trazer à reflexão essas ações do governo no dia a dia da sociedade. Por quê? Olha só o que a palavra de Deus nos ensina. Há várias passagens na Bíblia que registram atos de desobediência civil que receberam a aprovação divina. Então você deve conhecer essas passagens. Primeiro, quando as parteiras elas se recusaram a matar os bebês inocentes, que estão lá em Êxodo 1, 15 e 21. Segundo, recusa a ordem do faraó para não adorar a Deus, está lá em Êxodo 5, 1. A recusa dos profetas a serem mortos pela rainha Jezabel, 1 Reis 18, 4. Eles fugiram. Recusa a adorar a um ídolo, Daniel capítulo 3. Recusa de orar ao rei em vez de orar a Deus, Daniel 6, 7, na cova dos leões. E recusa de deixar de proclamar o evangelho, Atos 4, 18. Então, meus queridos, todos esses aqui são bases bíblicas contrárias a essa compulsão que tenta aí nos levar a um entendimento sobre a desobediência civil e seus limites. Como desobedecer a leis opressivas? Temos duas perspectivas dessa desobediência, a questão da revolta e a questão da recusa. Duas perspectivas que vamos abordar agora com você nesse slide aí. A revolta, ela diz revoltar-se com violência contra o governo. Nós temos visto isso em nossa nação. E a recusa, fala que é recusar-se sem violência a obedecer o governo, que seria um protesto pacífico. A revolta seria lutar mesmo contra o governo. E a recusa seria fugir do governo. Lá na Primavera Árabe, muitas pessoas têm lutado contra o governo, apoiado por outras nações, para derrubar o governo tirano. Mas a recusa diz que o correto seria o quê? Fugir deste governo. E também tem muitas pessoas fazendo isso. A revolta diz que você deve rejeitar a punição do governo, o Código Penal do governo. E a recusa seria aceitar a punição do governo. Então temos vivenciado esse aspecto aí. E não deve nos levar aí a essa questão de repensar a nossa obediência civil, a nossa relação com o governo, com a sociedade, com as leis. Porque muitas vezes nós não estamos vivenciando isso, já vivemos em rebeldia, já fazemos tudo errado. E será que Deus deseja o que para nós? Então é preciso pensar. Vamos debater isso também aí no nosso ambiente virtual. Já partindo aqui para a conclusão, meus queridos, quero ver com vocês a questão da revolução. Revolução seria a maior revolta contra o governo, seria o maior golpe que um governo poderia sofrer.
Então aqui o autor trabalha duas posições, que as revoluções são algumas vezes justas e as revoluções são sempre injustas. Então Deus deu a espada ao governo para governar e não aos cidadãos para se revoltarem. Deus exorta contra a aliança com revolucionários. Então aqui você observa que há uma posição contrária a essa questão da revolução, que há sempre injusta. Então, de forma constante, as revoluções são condenadas por Deus. Essa é a posição que o autor expressa aqui, usando o exemplo de Moisés, que ele foi julgado por seu ato violento no Egito. Israel não lutou contra Faraó, mas fugiu dele. E Deus exortou, contra o uso da espada, em Mateus 26, 52, Jesus falando, Jesus exortou contra o uso da espada. E também Jesus falou contra a retaliação, no Sermão da Montanha, Mateus capítulo 5, versos 38 a 39. E como reagir então diante da opressão, pastor John? Então, obedeça às leis do governo instituídos por Deus, 1 de Pedro 2,13. Ore a favor de governos opressores. Seria o conselho de Paulo para nós em 1 Timóteo 2, 1 a 2. Texto que você pode ler também posteriormente. Trabalhe de modo pacífico e legalizado para mudar o governo. Tiago 4,17, Gálatas 6,10. Fuja de governos opressores. 1 Reis 18, Êxodo 12 e Mateus 2. Dando aqui o exemplo de Jesus em Mateus 2, como que aquela circunstância fez com que Jesus fosse para o Egito. Devemos suportar o sofrimento com paciência, 1 de Pedro 4, 2, 12, e confiar na providência divina, Romanos 12, 19. Então, uma avaliação dessa perspectiva que rejeita a revolução, as Escrituras aprovam algumas revoluções desde que sejam fundamentadas no bem maior em princípios dignos, tá? Pois sem revolução reina a tirania, e Deus também não quer que a gente fique com os braços cruzados. Se algumas guerras são justas, por que algumas revoluções não são? Então, são coisas que eu quero que você pense sobre o assunto. Eu não tenho aqui uma resposta final, um fechamento final para você, mas estou estimulando você a pensar sobre o assunto. E, por fim, revoluções realmente representam obediência a governos de júri, que é, então, uma questão que deve ser abordada por nós dentro dos princípios estabelecidos dentro da nossa cultura, dentro das leis. Você que faz o curso aqui no Brasil, você está sob um arcabouço de leis. Se você está em outra nação, você está aí também dentro de um regimento que você deve seguir e praticar, e há essas diferenças. E por fim aqui, meus irmãos, fazendo um resumo aqui, uma conclusão deste assunto, essas três abordagens básicas com respeito à desobediência civil, que vocês viram aqui, que é o patriotismo radical, que nunca aprova a desobediência ao governo, e do outro lado a submissão bíblica, que sustenta que algumas vezes é certo desobedecer ao governo. Agora o anarquismo, que aprova a desobediência o tempo todo. Não aqui fizemos uma abordagem, porque isso aqui não tem nenhum princípio assim bíblico e sociológico que a gente tenha como fundamento. Então, nós precisamos entender que a submissão bíblica, ela nos leva também, a este relacionamento com Deus e com a sociedade de maneira digna, e nós precisamos aprender a usar os caminhos corretos também para mudar as leis. Devemos lutar por menos impostos, devemos lutar por mais direitos, por mais transparência, por menos corrupção, por mais benefícios daquilo, tudo que a sociedade produz e deve ser revertido para ela. Então, que Deus nos abençoe a formar pessoas também com essa visão de transformação. Um lema do nosso seminário é esse: transformação, formando líderes para transformarem o mundo. Então nós precisamos disso, precisamos de despertamento na igreja. Precisamos levantar isso, levantar essa bandeira, para que a desobediência civil se torne uma agência de mudança para a nossa sociedade, e que a igreja possa abraçar essa causa com fidelidade à Escritura, com responsabilidade, como muitos modelos que nós temos visto surgir no Brasil e no mundo, para que o nome do Senhor seja glorificado e a sociedade seja beneficiada. Que Deus te abençoe. Se você tem alguma dúvida,
envie um e-mail para nós, teologia@sprbc.com, ou poste aí no fórum do nosso ambiente virtual, e será um prazer ter você aqui comentando, questionando, criticando, falando acerca deste assunto. Qualquer coisa, qualquer dúvida, qualquer pergunta, não deixe de postar. Estamos aqui prontos a te atender. Estamos encerrando o nosso segundo módulo e voltaremos com o nosso próximo módulo e nos encontraremos lá. Até lá, Deus te abençoe.